Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para meditar mais uma vez sobre a ação do Espírito Santo, sobre esta novena de Pentecostes, aonde o Espírito Santo vem agindo no meio de nós, sobre este avivamento. Que felicidade, meu irmão, que felicidade, minha irmã, em falar do Espírito Santo, esse Paráclito. Eu particularmente amo falar da pneumatologia do Espírito Santo. Irmãos, aqui eu quero trazer uma frase para nós, que é a intimidade com o Espírito Santo e o fogo que acende os santos. Essa frase marcou o meu estudo aqui hoje. A intimidade com o Espírito Santo é o fogo que acende os santos. Irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo. Hoje a liturgia vai nos trazer o Evangelho de São João, capítulo 21. Aí ele vai falar do versículo 20 em diante, mas eu quero ler com você do versículo 24 até o 25, aonde vai dizer assim: Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreveu. E sabemos que o seu digno de fé e o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem escritas por uma a uma, penso que nem mesmo o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever nele. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui o testemunho de João deste livro é um testemunho de fé. É um testemunho que eles acreditavam. E tudo que ele escreve aqui foi para quê? Para que acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Aonde o próprio Jesus prometeu o Espírito Santo, falou da água viva, falou com a samaritana, falou com Nicodemos. Irmãos, quantas promessas do Espírito Santo e referências ao Espírito Santo João trouxe no seu livro. E este é um livro digno de fé. Irmãos, eu sou particularmente amante do Espírito Santo, da pneumatologia, mas também da liturgia. A semana passada eu trouxe um vídeo para nós prestarmos atenção sobre as leituras, onde falava do Espírito Santo, falava da promessa, Jesus prometendo o Paráclito, o Espírito Santo, aquele que viria. E irmãos, nesta semana, se nós pegarmos a liturgia, ela está sendo trazida para nós sobre a unidade, sobre os irmãos, sobre aqueles que seguiam a Jesus, sobre aqueles que pagavam o preço. Irmãos, por quê? Porque Pentecostes é marcado pela unidade. É isso que, quando eu meditava, estudava os evangelhos diários, era isso. Pentecostes é marcado pela reunião dos 120 discípulos em Atos dos Apóstolos. É marcado pela unidade. Júnior, por que você está trazendo isso? Porque, irmãos, aqui eu tenho poucos livros em cima da mesa que eu estou lendo para meditar com vocês aqui, ó. Todos sobre o Espírito Santo. Eu tenho mais alguns livros ali sobre a ação do Espírito Santo, sobre a pneumatologia, que é a minha paixão, é a área da pneumatologia, sobre Pentecostes, sobre avivamento, sobre o Espírito Santo. É uma área que me fascina. E eu lendo hoje, para meditar com vocês, ao livro Como um Novo Pentecostes, da Pat Manfield, aqui ó, me vinha muito no coração as citações. Irmãos, aqui ela traz os testemunhos de todos os irmãos que estiveram no fim de semana do Kesne, aonde nós falamos da inauguração ou até mesmo da fundação da Renovação Carismática Católica, naquele retiro que eles tiveram na chácara Arca e a Pomba. Aquele retiro foi marcado pelo avivamento, foi marcado pela efusão do Espírito Santo. E aqui, irmãos, um dos testemunhos eu marquei aqui para trazer para nós. Um dos testemunhos. Durante o nosso grupo de discussão, um dos líderes disse que devemos constantemente reafirmar os nossos votos batismais e abrindo-nos mais ao Espírito de Deus. Eu achei intrigante e um pouco difícil de acreditar quando me disseram que os dons carismáticos dados aos apóstolos continuam sendo dados hoje em dia, e que ainda existem
sinais e maravilhas, e que Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, decidimos fazer uma renovação da confirmação dos votos batismais na conclusão do evento no domingo à noite. Entretanto, o Senhor tinha outra coisa para nós. Aqui ela vai dar o testemunho, mas o que me chama a atenção é que eles estavam todos reunidos, estavam em oração, e ali nas discussões dos líderes, o que trouxe para eles? Que nós devemos todos os dias abrir-nos à ação do Espírito Santo. Todos os dias devemos nos trazer ou reafirmar os nossos votos batismais. Porque no batismo a gente recebe a efusão do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, do Espírito Santo ali nós já recebemos a efusão no nosso batismo. Nós temos que reafirmar o nosso batismo. Abrir-nos a mais a ação do Espírito Santo, para que tenhamos mais intimidades com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, foi o que aconteceu naquele avivamento em Duquesne. Foi o que aconteceu neste avivamento, onde trouxe para nós a renovação carismática católica. Aqui eu quero trazer também tantos as referências deste livro. Nos traz a irmã, hoje Santa Helena Guerra, aqui, né, ainda era Beata Helena Guerra, e ela traz uma frase para nós assim: a irmã Helena disse ao Papa Leão XIII sobre o desejo de vir toda a igreja unida em oração. Olha que bonito, irmãos. A irmã Helena disse ao Papa Leão XIII sobre o desejo de ver toda a igreja unida em oração constante, assim como Maria e os apóstolos no cenáculo aguardavam a vinda do Espírito Santo. Ela escreveu, irmãos, presta atenção, ela pede que a igreja seja um desejo constante de oração, um desejo constante de unidade. E ela escreve: o Pentecostes não terminou. Olha que lindo, irmãos. Pentecoste não terminou. De fato, é sempre Pentecostes em todos os tempos, em todos os lugares, porque o Espírito Santo, irmão, se você entender isso aqui, porque o Espírito Santo ardentemente, ele deseja se dar a todos os homens e a todos aqueles que o desejam. Podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos nada de invejar os apóstolos e os primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor a recebê-lo. Bem a ele e virá a nós, como veio a eles. Irmãos, olha que palavra profética para nós hoje. Sábado, um dia antes da liturgia solene de Pentecostes. Para que nós amanhã, em Pentecostes, nos abríssemos, clamássemos, estar em unidade. Olha que importante para nós. Pentecostes não terminou. De fato, é sempre Pentecostes, em todos os tempos, em todos os lugares, porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens, e aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos que invejar os apóstolos e os primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor, como eles, a recebê-lo, e ele virá até nós, como veio a eles. Olha que palavra. Irmãos, nós temos que dispor a recebê-lo como eles ficaram. Eles ficaram 9 dias clamando que a promessa se cumprisse. Nós temos que pedir o Espírito Santo, nós temos que nos dispor a recebê-lo, nós temos que desejar. A palavra fala aqui para nós hoje, nós temos que desejar o Espírito Santo de Deus. Que palavra profética para nós, irmãos. É muito lindo quando a gente fala do Espírito Santo. E aqui eu quero trazer mais 2 frases, pensamentos de fogo, de Beata Helena Guerra, hoje Santa Helena Guerra. O ministério na qual efetivamente dás a união do homem com Deus é o ministério que reconduz o coração a Deus. É o amor do Espírito de Deus e do nosso Espírito faz com que só uma e mesma. Este ministério é tão consolador, tão salutar. A divina bondade não quer restringi-lo em um só lugar.
nem a um só tempo. Desde o dia de Pentecostes em diante, por toda a eternidade, em todo lugar, em todo tempo, dá-nos o Espírito, fazendo assim a infusão do Paráclito no homem, um ministério permanente. Ela repete novamente aqui, em todos os lugares, em todos os tempos, o Pentecostes acontece no coração do homem permanentemente. O livro A Lei do Perfeito Amor, desconhecido pelo mundo durante séculos, trouxe do céu o Verbo de Deus e o chamam tem maior dos mandamentos. Se Deus nunca tivesse falado, quem teria podido pensar que ele impusesse às suas criaturas racionais como o primeiro e maior preceito, o amor? Mas quando se acendeu o verdadeiro no coração do homem, quando Jesus lhe enviou o Espírito Santo, isto é, o amor substancial, é o pessoal do próprio Deus, a obra-prima de inflamar os corações de Deus, é a própria do mesmo amor. Veio o amor e o homem o amou. Que palavra, irmãos! A lei do perfeito amor é o Espírito Santo. Aquele amor que é desconhecido pelo mundo é derramado em nossos corações. Irmãos, só arde quem permanece junto do fogo do Espírito. A alma cheia do Espírito muda o mundo ao seu redor. Presta atenção, irmãos, se você é cheio do Espírito Santo, aonde você passar, você muda o seu mundo ao seu redor, muda tudo ao seu redor. Quanto mais se deixa guiar pelo Espírito Santo, mais você se parece com Jesus. Presta atenção, irmãos, quanto mais você se deixa guiar pelo Espírito Santo, quanto mais você se deixa moldar pelo Espírito Santo, mais você se parecerá com Jesus, porque Ele é o próprio Jesus, Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Irmãos, aqui eu vou trazer avivamento do Padre Rocha. Deus está chamando para viver um caminho de avivamento. Isso indica um compromisso de oração. Primeiro ponto, irmãos, o que eles faziam nos 9 dias? Clamavam. Eles tinham um compromisso com a oração. Uma vida de santidade, uma certa determinação do seguimento de Jesus, um crescimento grandioso da paixão pela salvação das almas. Temos uma direção dada pelo Senhor, muito concreta, e que é do segundo livro das Crônicas. O Espírito Santo precisa cada vez mais ser honrado, amado, adorado em meio de nós. Ele mesmo nos fará experimentar tudo que precisamos vivenciar. Nesse propósito, será que temos buscado a plenitude do Espírito Santo em nossa vida? Primeira pergunta que ele faz aqui: será que eu tenho buscado a plenitude do Espírito Santo em nossa vida? Será que eu tenho buscado, você, meu irmão, tem buscado a plenitude do Espírito Santo em sua vida? Irmãos, nesta novena, o Senhor está chamando a nós a vivermos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Ele está procurando em nós a intimidade com o Espírito Santo. Ele está procurando um desejo em nós pelo Espírito Santo. Irmãos, o Senhor ele fala hoje para nós, através do livro das Crônicas, que o Espírito Santo precisa ser mais honrado. Ele não tem sido honrado nos nossos dias, ele não tem sido amado nos nossos dias, ele não tem sido adorado no meio de nós, irmãos. É isso que a palavra fala para nós hoje. O Espírito Santo está buscando a plenitude em nós. Se Deus observar o grande desejo e grande fome de grande fé que temos na profecia de Deus sobre o avivamento, certamente escutará os nossos corações e derramará sobre a igreja, sobre o Brasil e sobre a face da terra, sobre cada um de nós, o seu poderoso avivamento. Irmãos, se nós pegarmos aqui, vai falar para nós assim: se o Senhor observar um grande desejo. O que é isso? É desejar ardentemente, é clamar ardentemente, é pedir em oração este avivamento, esse desejo pelo Espírito Santo. Irmãos, se nós vermos as passagens bíblicas, o povo de Israel, quando ele estava exilado, eles clamavam ao Senhor que libertasse. Irmãos, é o mesmo
direcionamento, nós temos que clamar este avivamento, temos que pedir o avivamento. Nós esfriamos espiritualmente, não temos mais acreditado nas promessas de Deus neste avivamento, e o Senhor, Ele quer atualizar em nós esse desejo pelo avivamento, esse desejo pela efusão do Espírito Santo. Nós temos que desejar de todo o nosso coração. O resultado do avivamento será sempre a salvação. Olha que bonito. O resultado do avivamento será a salvação. Irmãos, quando nós recebermos este avivamento, esse Espírito Santo, será para nos salvar, será para nos dar a vida, uma vida eterna, será para nos mudar, como Paulo fala, a metanoia, a mudança de pensamento. O resultado do avivamento será a salvação, cura, mudança para a nação, para os estados, para as cidades, para a igreja, famílias, homens e mulheres. Tudo isso, irmãos, o Espírito Santo traz para nós como mudança. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo visitará a face da terra e encontrará uma igreja preparada e desejosa para mais da presença dele. Irmãos, o próprio Jesus pergunta aos discípulos: será que quando eu voltar acharei fé sobre a igreja? Eu acharei desejo sobre a igreja? E aqui o Padre está trazendo para nós, nós temos que estar desejosos, a igreja tem que estar preparada e desejosa desse avivamento, dessa profecia. Nós temos que estar desejosos deste Espírito Santo. Creio que na hora de Deus se aproxima e depende de cada um de nós, seguindo o caminho do avivamento que foi traçado até aqui. Deus não demora em derramar o poderoso avivamento sobre nós. Que venha esses dias de poder e unção que Deus tem reservado para a igreja no Brasil e as nações. Que venha o poderoso avivamento. Aleluia. Irmãos, eu desejo do fundo do meu coração, arde em mim esse desejo pelo avivamento. Eu tenho desejo do Espírito Santo. Irmãos, uma alma, ela não pode dizer Senhor é meu Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, parágrafo 2671: o Espírito Santo, o dom de Deus, é o interior mestre da vida segundo Cristo, mas é na simplicidade da nossa fé, da nossa vida, da nossa oração, que descobrimos a presença misteriosa que vive em nós. Irmãos, é na simplicidade da nossa fé. Eu tenho, na simplicidade da minha fé, da pouca fé que eu tenho, um grande avivamento vai acontecer, de um desejo do Espírito Santo. Irmãos, todos os dias eu peço como aqueles discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Porque, irmãos, eu tenho fé pequena, mas eu tenho fé que esse avivamento vai crescer. Eu tenho fé que esse avivamento vai acontecer em mim, em outros irmãos, para que nós possamos incendiar o mundo. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 683, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Todo o movimento da fé cristã, por parte do Espírito Santo, é conduzido por ele. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2565. A oração é a revelação dos filhos de Deus, como seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a graça do reino e a união de toda a Santíssima Trindade, com o Espírito Santo inteiro. Aqui é uma citação de São Gregório de Nazianzeno. São Cirilo de Jerusalém, um livro da patrística, ele diz assim: como aquele que mergulha na palha no fogo, torne-se também incandescente, assim aquele que recebe o Espírito Santo transforma no fogo espiritual. Irmãos, uma alma cheia do Espírito Santo muda o mundo a seu redor. Sem o Espírito Santo de Deus, Deus está longe, e com ele, em nós, Deus habita. Quem conhece o Espírito Santo conhece o coração de Deus. A intimidade com o Espírito Santo é o fogo que acende os santos. Comecei com essa frase e quero terminar com essa frase. O Espírito Santo, ele acende os santos. A intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, nesses 9 dias falando do Espírito Santo,
Eu convidei aos irmãos a ter uma experiência, a fazer uma experiência com o Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós temos que ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E todos os livros que eu tenho aqui, irmãos, que eu tenho falado, citado, todos falam da experiência e da intimidade com o Espírito Santo. Todos os livros que eu tenho lido falam do desejo do Espírito Santo, o desejo de intimidade, o desejo de reconhecê-lo como uma pessoa da Santíssima Trindade. Todos unanimemente têm falado da intimidade do Espírito Santo. Neste dia, um dia antes, aqui ó, quantos livros têm falado da intimidade do Espírito Santo? Irmãos, hoje, um dia antes de acontecer a promessa ser derramada de Pentecostes na liturgia solene, nós sabemos, irmãos, nas leituras que já aconteceu esse Pentecostes, mas quantas citações nós trouxemos que esse Pentecostes ainda acontece nos dias de hoje? Esse Pentecostes é perene, esse Pentecostes é renovado, esse Pentecostes é derramado sobre nós, um novo Pentecostes. Aqui vai falar do mistério Pentecostes. Serei batizado no Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, adorável e misterioso Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo. Pentecostes é o quê? Perene, um Pentecostes perene. Aspirai os dons do Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Irmãos, tudo isso é para falar para que nós tenhamos desejo do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, nós nesses 9 dias temos falado do Espírito Santo, vamos falar do Espírito Santo. Amanhã, Pentecostes, vamos falar da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Irmãos, para que tenhamos intimidade, tenhamos confiança, tenhamos desejo no Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantos irmãos vocês conhecem que mudou a vida a partir do batismo do Espírito Santo, desta efusão do Espírito Santo? Irmãos, para finalizarmos, nós já temos o Espírito Santo, ele está aqui. O próprio Santo Agostinho, ele fala: eu procurava fora o que estava aqui, eu procurava lá fora o que já estava aqui. Nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem você. O Espírito Santo pode agir em você, o Espírito tem livre acesso em você, o Espírito Santo tem intimidade de falar com você, o Espírito Santo tem intimidade de guiar você, o Espírito Santo tem, assim como Paulo era guiado, assim como Pedro era guiado, falava com eles, guiavam eles. Nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele pode agir em você e falar: não, não vai por aqui, que você vai obedecer o Espírito Santo. Não, não faça isso. Você tem essa intimidade de escutar a voz do Espírito Santo. Irmãos, hoje, o Espírito Santo, ele foi falado para nós. O mesmo Espírito Santo que guiava, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo que quer trazer esse avivamento, ele está em nós, esse avivamento já está em nós. Nós precisamos deixar ele fluir, deixar esse avivamento sair de nós. Esse fogo que está dentro de nós é muito maior que o mundo. A própria palavra vai falar: o que temos dentro de nós é maior do que o mundo. Nós somos, como Paulo fala, vasos de barro, mas com um tesouro dentro de nós. Irmãos, nós temos este Espírito Santo, nós temos este fogo, essa unção, esse óleo dentro de nós. Mas nós temos feito o que com ele? Este Espírito que recebemos, nós temos feito o que com ele? Nós temos tido intimidade de deixar ele fluir em nós, de causar esta efusão, essa mudança de pensamento, essa metanoia? Ou nós temos deixado ele lá guardado, sem utilizar, sem usar, sem ter intimidade? Irmãos, hoje eu quero trazer para nós isso, que voltemos a ter intimidade com o Espírito Santo, que deixemos ele fazer mudanças na nossa vida, que tenhamos essa intimidade para fazer o que ele fala para nós, na resposta das nossas orações. Irmãos, muito de nós temos pedido em nossas orações, queremos viver algo novo, pedido para ser um homem novo, uma mulher nova. Assim como Nicodemos, Jesus, ele fala: é preciso nascer da água e do Espírito, do fogo do Espírito. Irmão, deixa esse Espírito causar em você uma mudança. Um dos elementos, símbolos do Espírito Santo é o fogo. Se você ler comigo, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 696, vai falar que o fogo, aonde ele toca,
nada mais fica igual. Irmão, se você deixar esse Espírito tocar dentro de você, nunca mais você vai ser igual. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa, vai ser um novo homem, uma nova mulher. E é isso que arde em meu coração, para que todos tenham uma intimidade com o Espírito Santo. Busque cada vez mais intimidade. Uma frase de Santo Agostinho: não amamos aquilo que não conhecemos. Se você conhecer o Espírito Santo, você vai amá-lo cada vez mais. Eu busco conhecer o Espírito Santo cada vez mais. Eu busco conhecer o Espírito Santo para amá-lo cada vez mais e ter intimidade cada vez mais. Irmãos, é assim. O nosso relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade é uma intimidade. Hoje, a palavra que tem que ficar no seu coração: se você tem intimidade com o Espírito Santo, tem buscado a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Vou repetir a frase do Padre Roger: nesses propósitos, será que temos buscado a plenitude do Espírito Santo em nossa vida? Você tem buscado a plenitude do Espírito Santo na sua vida, meu irmão?